Estamos hoje iniciando uma série de ministrações com ênfase nos reis de Israel. E hoje eu quero iniciar falando daquele que foi o primeiro rei de Israel, Saul, um personagem que tem muitos pontos importantes que fazem, com certeza, a sua contribuição para a nossa fé. Então, 1 Samuel, capítulo de número 9. Só quero que você fique com sua Bíblia aberta a partir daí. Diz assim, verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele se sobressaía a todo o seu povo. Agora nós vamos lá para o capítulo 31, no final do livro de 1 Samuel, capítulo de número 31. Vou ler a partir do verso 1, diz assim: Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessarem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Amém? Eu narrei aqui os dois momentos que determinam a história de Saul na Bíblia. O início do seu chamado, a citação aqui referente à sua ascendência, quem foram seus pais, seus avós e por aí vai, e o trágico momento da sua morte. A história de Saul é uma história muito rica, e ela se parece muito com aqueles tipos de história que nós costumamos citar em um tom jocoso. Sabe quando você vai falar assim, ele era um menino tão bonito quando criança? Não tem? Quando a gente quer falar que a pessoa se tornou um adulto feio. Você fala assim, nossa, mas quando ele era criança ele era tão bonitinho. Ele era um menino, era um bebê tão lindinho, era um menino tão lindo. Esse é Saul. Saul é um homem que tinha tudo para dar certo, mas que fez escolhas cada vez piores. A vida do rei Saul, o primeiro monarca de Israel, é uma narrativa muito rica para nós sobre liderança, obediência e as consequências das escolhas humanas. E eu quero voltar um pouquinho na história com você vai ter paciência. Nós temos Samuel exercendo o papel de juiz, sacerdote e profeta. Algo que vai fazer uma tipificação ao próprio Jesus Cristo. Esse ministério, essa participação em 3 ministérios, por assim dizer. E nós temos então Samuel exercendo esse papel de juiz. Ele foi o último juiz de Israel. Mas ele falhou justamente em replicar sua liderança. Porque preste atenção, liderança é algo que nós replicamos, tanto para bem quanto para mal. Samuel, ele assistiu de perto Elias falhando em transmitir a liderança dele para os filhos, Ofni e Finéias. E o final dos filhos de Eli é trágico. Eles eram péssimos sacerdotes. Eles não tinham nenhum comportamento correto. Eles não tinham, a Bíblia vai falar, e esse texto sempre me chama a atenção, vai falar assim que eles desprezavam as ofertas do Senhor. Agora, nós vemos que, da mesma forma que o profeta Eli, falhou em passar sua liderança para os filhos dele, nós vamos ver Samuel praticando a mesma falha, incorrendo na mesma falha. A Bíblia vai falar no capítulo 8,
verso 1, do verso 1 ao 3, diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Repito, liderança é algo que nós replicamos. Liderança é sobre aquilo que nós somos capazes de transmitir. Eli e Samuel falharam nisso. Por isso que os filhos de Israel, depois que chega o momento, os anciãos vão se juntar, vê que Samuel estava velho, vai chegar lá e falar assim: olha, você nos julgou com justiça, com equidade, você foi um bom juiz, mas os seus filhos não são como você. E por conta disso eles vão fazer um pedido. Eles falam: nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. Se você ver lá nos versos 19 e 20 do capítulo 8, vai falar assim que o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar e sairá diante de nós e fazer as nossas guerras. A falha daqueles homens em replicar em seus filhos o seu caráter, a sua liderança, levou Israel a pedir isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Vocês estão situados na história? Então nós temos esse pedido. Vemos o povo pedindo o rei. Então a sorte vai ser lançada. E a sorte vai cair sobre esse homem, Saul. E como nós sempre citamos aqui, não existe essa narrativa de que o Saul foi a escolha do povo. Não, eles pediram de fato um rei. Deus se insultou com o pedido? Sim. Deus fala para eles assim que, para Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas a mim. Então eles vão ser atendidos, a sorte vai cair sobre ele, Saul vai ser ungido rei. O primeiro momento que eu quero destacar na vida de Saul e que faz muita semelhança, que tem muita semelhança com a nossa própria vida é esse. É o momento da escolha, onde nós somos escolhidos por Deus. Cada um que está aqui é alguém que foi escolhido por Deus. Não importa como você se sinta, eu tenho certeza disso, que Deus escolheu você. Amém ou não amém? Então a Bíblia vai falar no capítulo 10. Onde é que eu estou agora? No capítulo 10. Você não está mais no capítulo 9, nós estamos no capítulo 10. A Bíblia vai falar que Samuel vai pegar um vaso de azeite e o derrama sobre a cabeça de Saul. Ele o beija e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. A unção marca o início de um novo ciclo. Assim foi também na vida de Davi. Não tem como falar de unção e não falar de propósito. Porque a unção, entenda isso, ela não te dá um propósito, ela te capacita para cumprir o propósito. Ele já havia sido escolhido, a unção veio, e a unção vem como um reconhecimento, como uma capacitação da parte de Deus para dizer assim: vai lá e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Eu tenho uma palavra para a sua vida, Deus vai derramar unção hoje sobre a sua vida, e você vai cumprir tudo aquilo que Ele chamou você para ser em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, no verso de número 19, vai falar assim que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando você descobre o seu propósito, você se torna irresistível. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa: o diabo, ele treme diante de um cristão que sabe para que foi criado. O diabo estremece na presença de um cristão que sabe o pai que tem, sabe o relacionamento, que não tem medo de lidar com o mal, que tem autoridade, que se move em poder. O diabo treme. Por isso que aquelas irmãs do coque da Assembleia de Deus são tão... Vocês já viram isso? As irmãs do coquezinho, do ciclo de oração, o diabo tem medo delas. A Bíblia vai falar em Isaías: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A unção, ela vem como uma resposta ao nosso propósito. Mas como qualquer coisa em nossa vida, preste atenção nisso, como qualquer coisa em nossa vida, nós precisamos preservar para manter aquilo que recebemos.
E Saul falhou nisso. Saul recebeu unção. Saul foi escolhido. Mas Saul tinha um emocional muito frágil. Se você ler o momento da escolha do rei, se nós fôssemos ler todo o texto, você vai ver que mesmo depois de receber o óleo, vai chegar um momento onde eles vão se juntar em um determinado lugar, para que houvesse a proclamação pública lá do reconhecimento da escolha. E a Bíblia vai falar que Saul estava escondido, se escondendo no meio das bagagens. Como eu disse, Saul tinha um emocional frágil. As coisas o abalavam. No capítulo 10, verso 26 e 27, fala assim, que Saul foi para sua casa em Gibeá, e com ele foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram, como poderá esse homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas Saul se fez de surdo. E a partir desse ponto aqui, nós começamos a ver a fragilidade emocional de Saul. E acredite, isso aqui não é algo exclusivo dele, porque muitos de nós também temos esse hábito de internalizar críticas. Nós valorizamos demais as opiniões de fora, qualquer palavra se torna um ataque. E o maior problema disso é que nós passamos a ver tudo como uma manifestação de afronta. O maior sinal, preste atenção nisso, o maior sinal de maturidade que nós podemos dar ao mundo é aprender a ver as coisas além da nossa própria opinião. No meio de tantas pessoas que estavam lá, celebrando a sua coroação a rei, haviam aqueles que estavam o desprezando. E aquilo ali, acredite, aquilo lá, você não vai ver essa expressão no texto, mas nós sabemos que aquilo lá influenciou nas escolhas de Saul. No meio de tantas pessoas que estavam celebrando, haviam aquelas que estavam ali apenas para focar nas falhas e nas inseguranças de Saul. E acredite, as nossas falhas, elas não contam mais para Deus do que o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Olhe para cá, vou repetir. As suas falhas, as minhas falhas, elas não contam para Deus mais sobre nós do que aquilo que Ele estabeleceu como um propósito para a nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Ele conhece as suas falhas. Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece os seus erros, Ele conhece os seus tropeços, Ele conhece as suas fragilidades e mesmo assim Ele escolheu te amar, Ele escolheu separar você, Ele escolheu te dar um propósito, Ele escolheu você mesmo te conhecendo melhor do que você mesmo. Mas eu tenho consciência que o importante, mais do que nós conhecermos a nossa força, é nós compreendermos o nosso propósito. Porque um cristão sem propósito, vou ser melhor, vou até me expressar melhor, um ser humano sem propósito é uma casca vazia. Segundo ponto importante, nós primeiro tivemos a unção. Fala comigo, por favor, a unção. Segundo momento importante, foram as primeiras conquistas e a aprovação popular. Veja esse texto do capítulo 11, verso 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, o que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou em pedaços, os enviou a todo o território de Israel, por meio de mensageiros que disseram, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Veja esse momento. Saul foi escolhido como rei, mas ele volta para sua casa. Mas esses homens de Jabes haviam sofrido uma ameaça. E quando ele ouve falar da ameaça, a Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor vai se apoderar dele. Ele vai pegar o boi, vai espalhar os pedaços e vai mandar uma mensagem. E é interessante que agora nós vemos ele se movendo no seu papel de rei e com ousadia e coragem. É ou não é verdade? Ele manda o boi e fala assim, quem não me seguir vai acontecer isso. A Bíblia vai falar que o temor do Senhor caiu sobre o povo. Agora veja que interessante, esse ponto eu quero destacar, porque apesar de todas as suas inseguranças, ele se moveu na direção daquele que Deus havia planejado para ele.
apesar de não se sentir tão apto como poderia ser, ele estava ali exercendo o papel que Deus o havia chamado para exercer. E aqui eu quero chamar um ponto de atenção para nós, porque nós não viemos com configurações prontas, nós não somos máquinas. Aqui eu quero destacar que inteligência emocional é justamente você desenvolver a capacidade de conversar com as suas emoções e com os seus sentimentos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que nos dias maus, eu vou me manter firme no Senhor. Que nos dias que as coisas não acontecerem como eu gostaria, eu vou me manter firme no Senhor. Quando tudo na sua vida estiver bem, louve ao Senhor. Mas aprenda a louvar o Senhor também nos seus dias de derrota, nos dias de fracasso, nos dias que as coisas não acontecerem, nos dias de luta. Escolha continuar louvando ao Senhor. Saul recebeu os aplausos do povo. O povo ouviu a voz dele, o povo estava disposto a segui-lo, e aquilo vai envaidecê-lo. Aquilo ali entra para o coração dele. Porque uma coisa importante, que se você não é capaz de conciliar humildade com grandeza, a única coisa que vai se manifestar na sua vida é insegurança. Saul não tinha essa capacidade. Quando ele vê o povo disposto a segui-lo, quando ele vê o povo disposto a ouvir a voz dele, a obedecer o seu comando, respeitá-lo como rei, aquilo entra para o coração dele. Mas repito, ele não tinha capacidade de conciliar humildade com grandeza. E a consequência disso, sabe qual vai ser? Um homem erguendo monumentos à sua própria homenagem. Eu gosto muito de uma frase que um autor vai dizer assim: se você não vive dos aplausos das pessoas, você não vai morrer por causa da crítica delas. Terceiro aspecto importante da vida de Saul, que serve para nós. Agora ele vai para uma fase da desobediência. Ele era um homem inseguro, ele era um homem que não entendia o seu papel como rei, e ele vai agora agir por conveniência. Ele vai desobedecer às instruções de Deus e vai oferecer sacrifícios indevidamente. Ele vai poupar o rei Agag, vai poupar os despojos, quando a ordem era para que tudo foi destruído. A consequência vai ser que Deus vai o rejeitar como rei. Isso aqui, queridos, para mim é uma das coisas mais impressionantes na vida de Saul. É um dos textos que mais me chama a atenção, quando Samuel vira para ele e fala assim: se você tivesse obedecido, o seu reino hoje seria confirmado. É compreender, e eu já citei isso aqui há pouco tempo, que quando eu paro e faço essa análise desse texto para a minha vida, que eu espero que você faça isso quando você lê a Bíblia, é pegar o que está ali e colocar, e ver a sua vida naquilo ali, o que você precisa melhorar, o que você precisa tratar. E eu vendo esse texto, eu sempre me pergunto: Deus, quantas coisas na minha vida não foram confirmadas porque eu não fui obediente? Quantas coisas na minha vida poderiam estar em outro momento, em outra fase, mas não se confirmaram porque eu não fui capaz de obedecer. Obediência e propósito andam juntos. Mas é importante também destacar que nem tudo que nós vivemos é por intermédio de uma ação do diabo. Às vezes nós simplesmente precisamos fazer escolhas melhores. Tem gente que quer tudo colocar na conta do diabo. Tudo é o diabo na vida dela. Ela é impulsiva. Ah, mas foi o diabo. Não, foi você mesmo. O diabo, ele age na nossa legalidade. Mas tem muitas coisas, repito, que são as escolhas que nós estamos fazendo. Capítulo 15, lá no verso 22, esse texto você conhece de cor. Deus fala assim, o Samuel fala: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Olha o questionamento. O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Porque você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Saul, ele preferiu agir na conveniência. Ele preferiu agradar os soldados do que agradar a Deus. Agora, se nós fôssemos perguntar aqui, talvez todos, sem exceção, destacariam que jamais agiriam como Saul. Mas a verdade é que nós fazemos constantemente isso no nosso dia a dia. Fazemos escolhas regadas puramente por aquilo que nos convém.
O problema disso é que nesse rol de escolhas que nós fazemos, muitas delas estão em desobediência a Deus. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Eu sei que está bem exortativa essa palavra. Mas fazer o quê? É a vida de Saul, né? É o que a vida de Saul te entrega. Exortação um pouco. Mas o quarto ponto, que traz para nós muita reflexão, é o declínio espiritual e a inveja que ele sentia de Davi. Nós podemos dizer que o pecado é um tropeço, é uma falha, é um erro. Todos nós pecamos, e a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, a fim de usar misericórdia para com todos. Pecamos. Como eu disse, são práticas que são inerentes à natureza humana. Mas uma coisa é o pecado, outra coisa é uma vida de pecado reiterado, que se torna iniquidade. É o abraçar uma vida pecaminosa. É quando eu conscientemente decido ter ações, ter práticas de pecado. Aí você já está em iniquidade. Como vocês estão entendendo a diferença entre iniquidade e pecado aqui? Porque pecar, todos nós pecamos. Nós pecamos no falar, pecamos no olhar. O pecado é um tropeço. Um homem que olha para uma mulher que não é a sua, ele pecou. Arranca teu olho, que é melhor entrar sem o olho no reino do céu do que ser lançado o corpo inteiro no inferno. Ele está falando de escolhas. Uma coisa é você pecar no olhar, reconhecer, opa, isso não é para mim, consertar, corrigir a rota. Outra coisa é olhar, planejar, ter atitudes. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Uma coisa é você ter uma falha. Outra coisa é quando você passa a ter uma iniquidade. E isso foi exatamente as consequências na vida de Saul. Quando você lê a história, depois que Davi derrota Golias, ali vai ser um momento de ladeira abaixo de Saul. As escolhas dele a partir dali vão ser cada vez piores. Ele ouve as mulheres cantando, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Aquilo ali vai começar a alimentar um sentimento de inveja em Saul. Ele vai começar a alimentar esse sentimento rancoroso, e isso vai o afastar de Deus. Acredite, essa instabilidade emocional e espiritual na vida dele vai abrir portas para demônios. Isso aqui não é exclusividade de Saul. Porque se nós deixamos sentimentos ruins sempre aflorarem, se nós damos brecha para coisas ruins na nossa vida, seja em qual esfera for, irmão, você está dando abertura para o diabo. Fala assim, misericórdia. Lidar com sentimentos é algo inerente à natureza humana. E muitos de nós aqui, crescemos em ambientes onde os sentimentos são reprimidos. Quando nós falamos em inteligência emocional, isso é importante, nós estamos falando de você saber lidar com seus sentimentos. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é você ter inteligência espiritual. E isso se chama discernimento. É você entender os ambientes. É pegar todos os seus sentimentos e confrontar à luz da palavra. É você pegar aquilo que vem, tudo aquilo que você está sentindo, que vem contra você e falar, deixa eu filtrar isso aqui à luz da Bíblia. É o sentimento de derrota, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o sentimento de incapacidade, é saber que Ele está comigo em todos os momentos. É o sentimento de solidão, é crer na palavra que Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Tudo que você sente, todas as suas emoções, elas são importantes, mas elas não são seu guia. Submeta elas à palavra de Deus. Submeta elas à verdade que está na palavra de Deus. Porque o que é verdade sobre você não são sentimentos negativos que crescem quando você ouve palavras ruins. Não é o sentimento que vem em você quando você é traído, enganado. Não é o sentimento que vem em você quando você é acusado. O que é verdade sobre você é o que está na palavra dele para a sua vida. Você é filho, você é uma filha de Deus. Nós sempre falamos a respeito do conhecimento que o diabo tem, a respeito da natureza humana, não é? Falamos assim que o diabo é um psicólogo milenar. Mas, meu querido, mais do que o diabo, é o nosso Senhor. Ninguém conhece a natureza humana melhor do que o nosso próprio
Deus. Ele conhece as suas falhas, mas mesmo assim Ele te ama. Ele conhece os seus erros, mas mesmo assim Ele te ama. Ele conhece os seus medos, mas mesmo assim Ele te ama. Deus nos conhece profundamente. Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece os pensamentos. A Bíblia fala que aquilo que nem veio ao nosso pensamento, ainda a palavra nem chegou aos nossos lábios, Ele já sabe, Ele já conhece. Ninguém conhece você melhor do que o seu Criador. E eu repito, Ele conhece você com as suas falhas, com os seus erros, com os seus medos, mas mesmo assim Ele escolheu te amar. E para finalizar, em relação aos aspectos da vida de Saul, ele tem um desfecho trágico. Ele vai passar anos, você entende isso? Anos. Ele vai passar anos perseguindo Davi. E o roteiro da vida dele vai terminar com ele consultando feiticeiras, perdendo os filhos em um campo de guerra e logo depois disso cometendo suicídio. Saul nos traz muitas lições em relação ao seu modo de viver. Quando nós alimentamos nossas inseguranças, nossos sentimentos ruins, nós damos espaço para o diabo agir. Contudo, a história de Saul, ela não serve para nós como referência do que fazer, mas do que não fazer. Hoje nós podemos escolher viver uma vida de obediência, escolher uma vida onde nós, de forma clara, cumprimos o nosso propósito, entender quem nós somos em Deus, ter consciência do nosso propósito, da vida que nós podemos viver em Deus. A história de Saul é um lembrete poderoso da importância de uma liderança centrada em Deus, da obediência e da humildade. Saul era aquele, eu repito, a brincadeira, né? Era aquele menininho que nasceu, que você fala assim, nossa, ele era tão bonitinho. Saul tinha tudo para ser o maior rei que Israel teve. O bispo pregou, se eu não me engano, não sei se foi nesse domingo ou foi no anterior, que ele citou isso. E uma coisa que nós sempre falamos, Golias era um gigante, era um grande desafio. Ele era grande para a maioria, para grande parte do povo, mas justamente para Saul ele não era tão grande assim. Quando você olha pela lógica, pelo arquétipo, pela imagem, pela aparência, não tinha opção melhor para enfrentar Golias do que Saul, sim ou não? Quantos concordam comigo? Os mais altos em Israel davam nos seus ombros, ou seja, ele era um homem muito alto. Se a maioria encarava Golias muito inclinado, Saul no máximo assim, ó, fazia um grau menor. Aos olhos naturais, dentro de um aspecto unicamente biológico, a melhor opção era ele. O melhor guerreiro seria ele. Mas repito, Saul era um homem que conversava mais com as suas inseguranças do que com seu propósito. Ele tinha muitas travas, ele tinha muitas manifestações da sua insegurança. Agora é importante que nós devemos examinar os nossos próprios corações e buscar uma relação genuína com Deus. Obediência é essencial. Deus valoriza a obediência acima do sacrifício. Acaso Deus tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos do que ele obedeça a palavra? A aparência não é tudo. Eu disse, Saul, ele era um homem imponente fisicamente, mas faltava a ele um coração alinhado com Deus. Ele passou a carregar dentro de si uma soberba, um orgulho. Eu repito, ele estava lá erguendo monumentos à sua própria homenagem. Ele precisava que as pessoas o vissem como grande. Saul se perdeu na tentativa de se achar. A grandeza dele era externa, ela era superficial. Enquanto ele se esforçava para demonstrar a grandeza, Davi estava lá no campo, enfrentando leões e ursos, demonstrando que grandeza não tem nada a ver com plateia. É comportamento. Quando nós paramos para analisar a vida desses homens, o que me chama a atenção, e eu sempre cito isso, eu gosto desse aspecto da Bíblia,
é porque ela não cria mitos em torno dos nossos referenciais de fé. Você vê um homem como Saul cometendo erros que, às vezes, nós olhamos no espelho e é o que nós vemos em nós mesmos. Às vezes, nós olhamos no espelho e vemos que nós temos as nossas inseguranças, e aí eu desafio você a ter esse olhar para si próprio. Quantas vezes nós não damos mais ouvidos às nossas inseguranças? Nós damos ouvidos mais para as críticas. Crítica você vai sempre encontrar. Mas eu quero, levanta sua mão e fala assim: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A verdade a seu respeito não são as mentiras do diabo, não são suas inseguranças, não são seus fracassos. A verdade a seu respeito é o que está na palavra de Deus. Fique de pé comigo, por gentileza. Essa palavra, eu sei que ela hoje foi mais exortativa, no sentido, obviamente, daquilo que nós precisamos fazer uma reflexão. Quando você vê esses antimodelos na Bíblia, eu sempre paro para pensar no que poderia ser diferente se eles fossem os homens que cumpriram o seu papel. Nós temos Esaú e Jacó que exemplificam isso. Os dois filhos de Isaac, e nós temos Esaú, que chega do campo cansado e trata sua herança de forma tão leviana, que ele fala assim: do que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então, aí ele aceita trocar seu direito, a sua herança, e aquele menino cresceu ouvindo sobre a promessa. Vocês têm dúvida disso? Eu tenho certeza que ele cresceu ouvindo falar da promessa que Deus fez para Abraão, e Isaac recebeu aquela promessa, e aquela era algo que estava, em algum momento seria dele. E ele despreza isso. E você pensa assim, nós poderíamos falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Esaú, mas Esaú é lembrado na Bíblia unicamente para fazer referência a um homem amargurado, que lá em Hebreus vai falar assim: não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, contamine também a muitos. Não sejam igual Esaú, que foi profano, que embora buscasse com lágrimas uma bênção que lhe restasse. Irmãos, ele buscou com lágrimas, mas Isaac vira para ele assim: meu filho, não sobrou nada para você. Saul é outro homem. Nós poderíamos falar do rei Jonathan, filho do rei Saul. Mas aquele homem, em suas inseguranças, passou uma vida inteira alimentando as suas inseguranças. Eu digo para você essa noite, talvez você tenha que você lide com muitos sentimentos assim. E eu não vou menosprezar os sentimentos de ninguém, dizendo para você, reprime eles e pronto, e acaba, e deixa eles guardados aí. Pronto. Não, aprenda a conversar com seus sentimentos, mas eu vou frisar de novo: confronte-os à luz da palavra. Confronte-os à luz da Bíblia. Quantas vezes isso aqui não foi o grande diferencial na minha vida? Porque, queridos, sentimentos eles vêm. Nós não somos máquinas, nós temos alma, nós temos corpo, alma e espírito. Essa natureza tripartida é algo exclusivo do ser humano. E Deus, Ele quer cuidar da sua alma, tanto quanto Ele quer cuidar do seu espírito, tanto quanto Ele quer cuidar do seu corpo. Amém ou não amém? Deus quer que você tenha um espírito forte. Na verdade, seu espírito já é forte. Amém ou não amém? A Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito é forte. Mas sabe qual é o nosso problema? É porque nós subjugamos a nossa vida. Aí nós
deixamos só os nossos sentimentos falarem. E gente sentimental, aquela expressão almática, é gente que qualquer coisa que acontece abala ela. Hoje você vai orar e vai falar assim: Senhor, eu estou sentindo isso. Eu estou te sentindo distante, eu estou te sentindo indiferente, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo doente, eu estou me sentindo cansado. Eu não sei qual é o sentimento que tem alimentado você nesses dias, mas você não será como Saul. Você não deixará que os seus sentimentos prevaleçam. Esses sentimentos que você tem, independente de quais sejam, não serão uma porta para o diabo na sua vida, não serão uma porta de legalidade para ele tocar, para ele te ferir. Não, hoje você vai pegar todos esses sentimentos e você vai falar assim: eu te entrego aqui, ó, está nas tuas mãos, cuida. Irmãos, Deus se importa. Ele se importa com cada sentimento seu. E eu quero dizer para você que, independente de qual seja o sentimento, qual é a emoção que tem falado mais alto no seu coração esses dias, eu creio que há uma palavra de cura de Deus para a sua vida essa noite. Há uma palavra de restauração das emoções. Então feche seus olhos, coloque a mão aí no seu coração, na sua cabeça, e comece a fazer essa entrega. Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu amanhã, eu te entrego os meus dias. Para aquele que está cansado, ele diz: eu sou aquele que te fortaleço. Para aquele que está aflito, ele diz: eu estarei contigo todos os dias. Para cada sentimento seu, oh aleluias, Deus tem uma palavra essa noite. Deus tem uma palavra. Deus tem cura para as suas emoções. Deus vai tocando agora nas emoções de pessoas. Vai, Senhor, sarando agora corações feridos. Vai sarando agora, Senhor, aqueles que estão com a mente cansada. Vai sarando agora, vai renovando as forças. Vai tocando agora, Espírito Santo. Eu profetizo essa noite, o Espírito Santo está trabalhando agora no emocional, Ele está tocando agora, Ele está cuidando de você. Eu sou o teu pastor e você não terá falta de coisa alguma. Ele vai te guiar para águas tranquilas. Ele tem um lugar de descanso, Ele tem um lugar de renovo. Vai, irmão, levanta as suas mãos aí e fala assim: Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti. Adore Ele.